Bem-vindos a mais uma história de terror no canal Lobisomem da Pousada. Vou contar algo que me fez jurar nunca mais voltar naquela fazenda ou pousada, mesmo que isso me custe meu emprego. Sou Alex, tenho 34 anos e moro em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Trabalho como engenheiro em uma empresa de manutenção industrial e faço visitas técnicas a diversas empresas. Em uma dessas visitas, fui enviado a uma beneficiadora de carvão, perto de Aparecida do Norte, São Paulo, para avaliar a parte elétrica da estrutura. Chegamos na quarta-feira, 19 de agosto de 2010, numa fazenda distante, acessível apenas por 25 quilômetros de estrada de chão, cercada por eucaliptos. A fazenda era bonita, mas a experiência foi aterrorizante. Naquela tarde, eu e um eletricista fomos recebidos pelo engenheiro responsável, que nos apresentou o local e o serviço. Como o eletricista foi dispensado mais cedo, segui sozinho para uma pequena pousada indicada pelo engenheiro, que ficava a poucos quilômetros dali. A pousada era simples, com uma casa à frente e quartos separados nos fundos. Fui recebido por um rapaz que estava sozinho, pois os donos tinham viajado para o enterro. Após me registrar, decidi tomar algumas cervejas e conversar com ele, que me contou sobre sua vida na Bahia e seus planos de se mudar para o Mato Grosso do Sul. Por volta das 23 horas, fui dormir. O quarto tinha uma cama de casal, ventilador, uma televisão antiga e um banheiro externo. Às 3h30 da madrugada, fui despertado por um barulho no banheiro, como se algo tivesse caído. Achando estranho, fiquei em alerta. Outro som idêntico ocorreu desta vez, mas claramente uma telha caindo. O frio na espinha tomou conta de mim, ao pensar do que poderia estar no telhado. O pior veio em seguida. Um uivo assustador que arrepiou minha alma e me encheu de medo. Tentei racionalizar, pensando que poderia ser um animal selvagem, mas a realidade era ainda mais perturbadora. Ouvi um forte barulho de algo caindo no chão e uma sombra se movendo pelo pequeno espaço sob a porta. A sombra parecia de algo bípede, não um animal quadrúpede. Desesperado, me escondi sobre o cobertor e comecei a rezar. O atendente da pousada não parecia ouvir nada, o que só aumentava o meu terror. Então ouvi um carro se aproximando, e os faróis iluminaram a área. A criatura fugiu em direção aos eucaliptos, e o atendente finalmente apareceu, me trazendo um alívio momentâneo. Permaneci imóvel até o amanhecer. Quando o dia clareou rapidamente, peguei minhas coisas e fui embora, sem mencionar o ocorrido. Não queria que a história se espalhasse e prejudicasse minha carreira. A tempestade de neve. Era uma noite de início de dezembro. Estávamos enfrentando nossa primeira tempestade de neve do ano. Eu estava na minha cama assistindo a um filme natalino de baixo orçamento, enquanto eu trocava mensagens com vários amigos, principalmente com meus amigos Jorge e Paty. Nós costumávamos conversar em um grupo de 3 pessoas. Tudo estava como deveria estar, quando senti meu coração afundar até o estômago, ao ouvir um estrondo vindo da janela ao lado da minha cama.
Abri a cortina, mas não havia ninguém lá fora. Então aconteceu novamente, enquanto eu ainda olhava pela janela. Era uma bola de neve. Alguém estava jogando bolas de neve na minha janela. Lentamente, levantei-me na cama para ter a melhor visão possível pela janela, mas não vi ninguém lá fora. Na neve, então, realmente abri minha janela para chamar, chamar lá fora. Foi quase imediatamente após eu gritar pela janela que ouvi a risada de alguém. Não era uma risada infantil, como eu esperava. Era uma voz mais grave que poderia ser de alguém entre 17 a 40 anos, pelo que eu sabia. Fechei a janela e comecei a mandar mensagens no grupinho dizendo que sabia que era um deles me zoando. O fato de eles não responderem me deixou ainda mais convencido. Não fechei a cortina, pois sabia que fosse quem fosse, não tinha terminado de me zoar. E como previsto, outra bola de neve atingiu minha janela. Levantei a janela rapidamente para tentar pegá-los no flagra. E lá estava ele, de pé na neve, acenando para mim. Mas não era nenhum dos meus amigos. Era um cara de gorro preto e casaco preto, com luvas, rindo. Ele começou a se aproximar da janela. Apressei-me, fechei a janela com força e girei e a tranquei. Também fechei a cortina para que ele não pudesse olhar para dentro do meu quarto. Ambos os meus amigos já tinham respondido com mensagens de interrogação. Então houve uma única batida na minha janela. E alguém começou a mexer e sacudir, tentando abrir quando tudo parou. Esperei alguns minutos antes de espiar pela cortina. Parecia que o caminho estava livre. Então, finalmente, fui contar tudo para minha mãe e meu pai. Eles vieram olhar pela minha janela. Claro, meu pai acreditou em mim. Ele literalmente viu as pegadas na neve, mas apenas não achou necessário chamar a polícia, imaginando que quem quer que fosse estivesse lá fora. Tinha desistido. Meu pai ligou todas as luzes externas, como um meio de sua ação, e então foram dormir. Fiquei acordado no meu quarto, com as luzes apagadas, continuando a assistir filmes. Minha porta se abriu. Com um clique, disse: sai daqui, assumindo que era meu irmão mais novo. A porta se fechou, então sabia que ele tinha me ouvido. Silêncio exato, exceto pela TV. Assisti por um bom tempo até ouvir um clique no piso de madeira. Virei-me parcialmente, dizendo: sai daqui, em voz mais alta. Quando percebi, não era meu irmão, era o homem que alto no gorro preto e casaco, que estava do lado de fora. Ele começou a acenar para mim, novamente, da porta, e depois colocou o dedo indicador nos lábios. Começou a caminhar em direção à minha cama, e foi quando me levantei pronto para me defender. Ele se aproximou mais rápido agora, agarrou-me facilmente e cobriu minha boca com suas luvas de couro. Havia uma toalha úmida e branca em sua luva, que ele pressionava contra meu rosto. Por um longo tempo, tentei me libertar e gritar, mas não consegui. Essa foi a última coisa que me lembro, antes de tudo escurecer. Acordei na minha sala de estar com meus pais e a polícia ao meu redor. Uma ambulância chegou logo depois. Meu pai ouviu a confusão no meu quarto e veio contar o homem sobre mim. Meu pai, muito maior que aquele homem,
conseguiu dominá-lo, mas não por tanto tempo suficiente antes da chegada da polícia. Ele correu pela porta da frente e desapareceu. Fui rapidamente levado ao hospital. Felizmente eu estava bem. Caso esteja se perguntando, o homem entrou pela janela do andar de baixo. Meus avós. Essa história aconteceu há alguns anos, quando eu ainda estava no ensino médio. Naquele ano, o Natal seria em nossa casa. Meus avós, tios e tias e primas vieram para a comemoração. Tínhamos decorado toda a casa e alguns familiares já estavam hospedados conosco. Já que tínhamos quartos extras, havia vários presentes embrulhados embaixo da árvore, mas a maioria seria embalada na véspera do Natal. Eu tinha conseguido o meu primeiro emprego naquele ano e estava empolgado com os presentes que comprei para todos. Alguns já estavam sob a árvore, mas guardei outros no meu quarto para fazer uma surpresa. Na véspera de Natal, embalamos os presentes e ficamos acordados até tarde. Subi para o meu quarto e fiquei jogando videogame, pois ainda não estava com sono. Já passava das 2 da manhã quando eu lembrei que não tinha colocado os últimos presentes na árvore de Natal. Eles já estavam embrulhados e escondidos no meu armário. Peguei-os e fui silenciosamente colocá-los sob a árvore. A casa estava escura e silenciosa, exceto por uns pequenos abajur no corredor. Desci as escadas e entrei na sala um pouco mais iluminada pelas luzes da árvore de Natal. Coloquei os presentes com os outros e quando me virei para subir as escadas ouvi um barulho. Estava tão silencioso que o som me assustou vindo o fundo da casa. Fui verificar e parecia que alguém estava mexendo na porta dos fundos, que dava para o pátio. Entrei na cozinha, acendi a luz e vi a porta se abrindo. Levei um susto e ouvi passos de alguém correndo lá fora. Depois de me compor, percebi que não havia ninguém. Fechei e tranquei a porta. Provavelmente alguém a tinha deixado destrancada. Fiquei assustado com o que tinha acontecido e fui verificar se todas as portas estavam trancadas. Confirmei que o intruso tinha ido embora. Apaguei as luzes e subi para dormir. Já no meu quarto, antes de me deitar, olhei para a janela e vi um homem caminhando do nosso quintal, da frente para o de trás. Meu coração disparou. Era a mesma pessoa que tentou entrar. Corri de volta para baixo, acendendo todas as luzes pelo caminho. Cheguei na cozinha e acendi a luz novamente, esperando que isso o afastasse. Parecia que isso funcionou, pois ouvi passos se afastando perto da porta dos fundos. Olhei pela janela da frente e vi o homem se afastando pela rua. Deixei as luzes acesas e voltei para o quarto. Dessa vez eu ouvi o homem finalmente conseguir dormir. Na manhã seguinte, era quando desci. Minha mãe perguntou por que as luzes estavam acesas. Expliquei o que aconteceu e ao verificar a porta nos fundos descobrimos que a fechadura estava quebrada. Por fora parecia trancada, mas não estava. O que mais me assustou é que quando descia naquela noite, não sabia que o homem facilmente poderia ter entrado se quisesse, e eu não poderia impedi-lo. Sou grato por ter acendido as luzes
e me perguntou o que teria acontecido se não tivesse feito isso. Bom, galera, se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilhem, ative o sino de notificação. E é isso, fui!